Aí. Então, gente, vamos retomar, né, as aulas depois de merecidas férias, né, de todos, menos eu. Não tive férias, mas tudo bem. E a gente está entrando agora na segunda parte do curso, né, que que ela não é mais uma parte obrigatória do ponto de vista da avaliação, né? É a parte facultativa, vem quem quer, etc. e tal. Agora tem que vir pelo menos um para filmar, para a gente ter esse registro aí do curso até o final. A gente tem a ideia de ter o registro do curso inteiro, né? Que esse curso já tinha sido filmado uma vez, mas se perderam os arquivos. Eu procurei outro dia Não tinha o site da... procurei no videoaulas e não achei as aulas anteriores. E foi uma edição bem legal, assim, porque estava o Nelson, estava o Tovar, estava o Salim, né? E o pessoal fez pergunta pra caramba, né, e tal, perguntas muito interessantes. Eu lamento que essa edição do curso tenha se perdido. Essa daqui, né, está no ar, né? Vamos lá. Então, a ideia aqui agora é a gente analisar a primeira representação, né, do grupo de Lorentz que não seja trivial, né? Porque a representação escalar é trivial. Todas as matrizes são a identidade, né? Os geradores são os números zero, né? Então todas as matrizes são a identidade, e a gente analisou, né, a representação escalar, né, do grupo de Lorentz e extraiu as consequências que a gente podia extrair de lá, né? A próxima representação em naturalidade, né, vamos dizer assim, para a gente considerar, é justamente a representação vetorial, que é a representação que define o grupo de Lorentz, aquela na qual a gente aprende, né, a falar de uma transformação de Lorentz. São as transformações de Lorentz que agem no espaço-tempo, então são matrizes 4x4, são aquelas matrizes, né? Então a gente vai procurar montar o nosso campo, né? Tudo bom, Paulo? A gente vai procurar montar o campo de modo que ele carregue essa representação do grupo de Lorentz, certo? Ou seja, de modo que sob uma transformação de Poincaré, né, a gente tenha um campo fini. Vamos supor que a gente está falando das componentes de criação e de aniquilação e de criação do campo, tá certo? Portanto, as componentes de criação e aniquilação do campo, né, a gente definia dessa maneira, né? Por exemplo, φ mais, φ menos de x é o somatório sobre sigma, né, de integral de 3π sobre 2π elevado a 3 meios e a IPx pode ser mais, pode ser menos, mais for mais, menos for menos, né? Aí você tem o μ de T sigma, né? Esse sigma, vamos relembrar, né, está em aberto. A gente tem que determinar qual é a faixa de valores do sigma, né? Em outros termos, nós temos que determinar quais são os spins que esse campo carrega, né? E aqui, se for mais, a gente inclui os operadores de criação, ou de aniquilação, e se for o menos, nós incluímos os operadores de criação. Mais uma coisa que a gente tem que determinar: esses operadores de criação e aniquilação satisfazem relações de comutação ou de anticomutação, certo? Então, isso também tem que vir do formalismo que a gente está desenvolvendo aqui, né? Aqui é o μ, né, ou Vμ, né? A gente dá coeficientes diferentes para a parte de aniquilação e para a parte de criação, tá certo? E eles de fato obedecem equações master, aquela equação que a gente
no semestre passado, né? A gente associou com o comportamento sobre rotações desses caras em P escalar, P componente espacial do momento igual a zero, né? Quer dizer, referencial de repouso. O Mi de 0,5, o VMI de 0,5 obedecem a equações ligeiramente diferentes, mas são um pouco diferentes o suficiente, como a gente vai ver, para causar mudanças, diferenças, né, entre quem são os UMIs e quem são os VMIs. No entanto, atenção, a dependência em X, originalmente o Mi e VMI eram função de X, P, sigma, essa dependência em X já está levantada. Ela é levantada em função das transformações de Poincare. E a mais ou menos IPX, tem que ser assim, né? E a dependência em P também já está levantada. Ela corresponde à ação do boost padrão na representação que você está carregando, que a gente já vai escrever, tá certo? Associada à ação do boost padrão visto nessa representação, essencialmente. Então tem algumas coisas aqui para serem determinadas. A principal coisa é qual é a dependência em sigma, né? Mas também a gente tem que saber como são esses operadores, se eles são operadores associados com bósons ou se eles são operadores associados com férmions. A lei de transformação desse campo, a gente impõe, né, que seja seja isso, né? Quer dizer, que esses campos sejam tensores sobre o grupo de Lorentz, pura e simplesmente, né? Se você fizer o parâmetro de translação igual a zero, isso aqui carrega uma representação do grupo de Lorentz, né? Se você fizer o parâmetro de Lorentz, né, transformação de Lorentz é igual a 1, ou seja, se você tiver uma translação pura, então todos os campos são escalares perante translações. Certo? Essa é a ideia geral da coisa. Então, a nossa tarefa é essa, né? Estudar essa representação, em primeiro lugar, para ver como o grupo de rotações está composto, está contido dentro dessa representação que está aí, né? Então, vamos lá. A primeira providência aqui, então, né, antes de fazer qualquer coisa, vai ser, isso aqui significa, né, que aquele D de lambda é igual a lambda, né? Essa é a representação que nós estamos considerando, né? Isso é uma equação matricial, né? Então, o D associado com a matriz lambda é a própria matriz lambda. Lá no caso da representação escalar, o D de lambda é igual a 1, certo? Então nós já estamos um passo à frente em complexidade, não está exatamente a mesma coisa. Parece simples, e é simples, né? Mas já é um pouquinho mais complicado do que o caso anterior que a gente estava estudando, né? Então, como é que eu analiso essa representação que está aqui? O que eu preciso, né, do ponto de vista da equação master, são os geradores de momento angular. Para o primeiro movimento, né? Quer dizer, isso é uma representação do grupo de Lorentz, então eu espero que ela seja gerada por 6 geradores. 3 deles estão associados com a parte de momento de rotações, então são os caras de momento angular, né, do meu sistema. Então, para a gente ver esse tipo de coisa, vamos relembrar, né, um negócio que vem dos tempos do Álvaro ainda, né, que é que o lambda mini, você podia, se eu estou procurando geradores, né, eu tenho que considerar representações infinitesiais
infinitesimalmente, transformações infinitesimalmente próximas da identidade. Né? Então, transformações desse tipo, a gente costumava escrever desse tipo, dessa maneira, né? Delta mini mais ômega mini. A ideia toda é que a gente consiga escrever, separar o que a gente considera parâmetro e o que a gente considera gerador dentro dessa representação vetorial que está aí. Ou seja, a gente gostaria de poder escrever isso aqui como delta mini mais I sobre 2, ômega alfa beta, um sigma alfa beta mini. Tá certo? Onde esse sigma alfa beta mini, ele fosse, deixa eu trocar a letra, né? Vou botar um J fresco para a gente ficar compatível, né, com a notação que a gente está usando lá na frente. Né? J fresco alfa beta mini. Certo? E como é que eu acho esse J alfa beta? Né? Isso não passa do truque algébrico. Né? Eu pego esse ômega mini que está aqui e eu tento transformar esses índices aqui em alfa beta. Certo? Para transformar em alfa beta, eu preciso pegar o índice mi e abaixar para alfa. Né? Isso eu consigo fazer com o auxílio de uma métrica. Né? Eta alfa mi. Né? E o índice mi eu tenho que transformar em beta nesse caso. Isso eu também consigo com o auxílio de uma função delta. Né? Então isso daí é uma pura e simples identidade. No entanto, eu tenho que lembrar que ômega alfa beta é igual a menos ômega beta alfa. Existe uma antissimetria nesse caso. Essa antissimetria faz com que tudo que esteja contraído com ômega alfa beta tenha que vir a ser antissimétrico também. Certo? Então, isso daqui, eu posso separar isso aqui em parte simétrica mais parte antissimétrica, e a parte simétrica, quando contraída com ômega alfa beta, vai dar zero. Sobra só a parte antissimétrica. Então, isso aqui vai virar 1/2, né, de ômega alfa beta, eta alfa mi, delta beta mi, menos eta beta mi, delta alfa mi. Né? Melhor ainda, né, eu posso multiplicar isso aqui por I, para eu conseguir chegar nessa forma que está aqui, e aí eu tenho que multiplicar o que está multiplicando aqui por menos I. Né? Tá certo? Esse cara que está aqui, né, portanto, é o cara que eu queria encontrar. Eu consegui escrever, né, a minha transformação de Lorentz infinitesimal nessa representação com identidade mais I vezes parâmetro vezes gerador. Certo? Essa é a forma que a gente está colocando, que é uma forma geral. Né? Para qualquer grupo de Lie, em princípio, a gente deveria poder escrever isso. Conseguimos fazer isso aqui com o auxílio desse grupo. Então, descobrimos quem são os geradores do grupo de Lorentz nessa representação. São essas matrizes que estão aí. Certo? Agora vamos estudar essas matrizes em maiores detalhes. Né? Vamos começar por essa aqui, J1. J1 mini, eu vou definir essa J1 como sendo J23 mini, tá certo? Só para relembrar, o alfa e o beta variam de 0 a 3, tá certo? Então, anteriormente também a gente fez uma identificação do momento angular dessa maneira. O 1 correspondia aos índices 2, 3. O 2 correspondia aos índices 1, 3. E o 3 correspondia aos índices 1, 2. Né?
Então, daí que a gente vai definindo J1, J2, J3 dessa forma. Vamos começar pelo J1. Né? Então, esse cara que está aqui, ele vai ser menos I, né? Eta Mi alfa, Mi2, delta 3Mi, menos eta Mi3, delta 2Mi. Certo? E agora, observe o seguinte. Todas as componentes que envolvem zero, por exemplo, 0, 0, do J1, né? Vai envolver ou Mi igual a 0 ou Mi igual a 0. Como aqui é 2, aqui é 3, isso aí vai dar 0. Certo? Então o J1 0, 0 é 0. O J1 0I também é 0. E o J1 I0 também é 0. Porque ou o Mi ou o Ni vão ser 0 e basta um deles ser 0 para uma eta ou uma delta dessa dar 0. Tá certo? Então, a primeira coisa que a gente observa, né, é que isso aqui acontece. Quer dizer, eu posso estar interessado em montar matrizes, né, associadas a esses três momentos angulares. Né? Então, se eu quiser fazer isso, eu já tenho uma informação sobre essas matrizes. A informação é que elas têm essa linha e essa coluna de zeros. Tá certo? O que eu posso esperar que seja diferente de zero está ali no meio. Né? Legal. Próximo passo, então, é considerar o Mi e o Ni iguais a componentes espaciais, certo? Ou seja, J1 e J, que é menos I, eta I2, delta 3J, menos eta I3, delta 2J. Certo? Aí está bastante claro que essa matriz que está aí, quando o I for igual a 1, por exemplo, ou J for igual a 1, já dá 0. Tá certo? Então, dentro da submatriz de componentes espaciais, tá certo? Que eu estou montando, eu também tenho uma linha e uma coluna de zeros, que é quando I ou J forem iguais a 1. Certo? A única possibilidade de eu ter alguma coisa diferente de zero aqui é quando I ou J forem iguais a 2 ou 3. Tá certo? Você vê, se o I ou o J forem iguais entre si, mesmo que sejam iguais a 2 ou 3, né, isso aí dá 0 também. Né? Por quê? Vamos supor que o I e o J sejam iguais a 2. Esse termo aqui vai dar 0 e esse termo aqui vai dar 0. Esse vai dar 0 por causa da delta, esse vai dar 0 por causa da eta. I e J iguais a 3. Esse termo dá 0 por causa da eta, esse termo dá 0 por causa da delta. Então, nessa submatriz aqui, eu também já posso escrever a diagonal dela, né? Portanto, só tenho duas componentes realmente diferentes de zero. Né? As componentes associadas a 2, 3 e 3, 2. Né? Então, se o I for igual 2, 3, aí eu vou ter o seguinte, eu vou ter eta 2, 2, delta 3, 3, menos eta 2, 3, delta 2, 3. Esse cara aqui é 0, né?
e esse cara que está aqui vai dar 1 aqui e aqui menos 1. Então o resultado disso daqui é I. Tá certo? Mesma conta, do 3, 2, vai dar menos I. Né? Que agora a contribuição diferente de zero é essa, e não a outra. Né? Então, o 2, 3, né? Que é esse ponto que está aqui, vai dar I, e o 3, 2 vai dar menos I. Essa é a matriz J1. Tá certo? Observa que a matriz J1 ela pode ser escrita consistentemente, né, como sendo I, epsilon, I, J1. Porque as únicas componentes que vão dar diferente de zero são as componentes 2 e 3. Então, se eu botar num epsilon, o que vai sobrar para mim vai ser uma matriz antissimétrica. Tá certo? Então, se eu saturar um epsilon de Levi-Tivita com o índice 1, sobram dois índices que só tem opção de assumir os valores 2 e 3 e de ser antissimétricos. Tá certo? Estou fazendo essas observações porque elas vão valer para os outros J's que a gente estiver considerando aí. Tá certo? Então, esse resultado todo pode ser visto como epsilon IJ1. Se o I é 1 e o J é 2, eu tenho I é 3, 2 e o J é 3, eu tenho 2, 3, 1, que é 1, que vai ser esse cara aqui. E se é 3, 2, é 3, 2, 1, que é menos 1, está dado aqui. Certo? Então, a gente construiu explicitamente o J1, podemos construir explicitamente o J2, da mesma maneira, construir explicitamente o J3. O resultado final vai ser o seguinte: o JK componente IJ vai ser I epsilon IJK. Pura e simplesmente. Certo? Legal. As componentes, a análise que a gente fez para as componentes espaciais, né? O J2 está associado com 1, 3 e o J3 está associado com 1, 2. Né? As análises que a gente fez para as componentes com índices temporais continua válida. Então, essa estrutura que a gente colocou aqui, né, é uma estrutura genérica para o JI. Tá certo? O JI sempre vai ter uma linha ou coluna de zeros e uma matriz tridimensional, tá certo? Que vai ser montada dessa maneira. Por exemplo, o J2 vai ser epsilon IJ2. Né? Então, as únicas componentes diferentes de zero que ele vai ter vão ser as componentes 1 e 3, ou 3 e 1. Tá certo? Então, a nossa representação do grupo de rotações já é conhecida, portanto. São esses J's que estão aparecendo aqui. Ok? Esse é o primeiro trabalho que a gente toma aqui, né? E agora, a gente pode, essencialmente, se perguntar sobre que tipo, qual é o momento angular que essa rotação, que essas matrizes de momento angular estão descrevendo. Tá certo? Para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o J2, tá certo? J1 ao quadrado, mais J2 ao quadrado, mais J3 ao quadrado. Tá certo? O J2 é que me dá a informação do spin, né? Porque o J2 é J mais 1. Então, quando eu calcular o
J2, eu vou ser capaz de ler quem é o J. Tá certo? Quem é o J, que significa qual é a representação do grupo de rotações que eu estou obtendo. E mais, se essa representação é redutível ou irredutível. Tá certo? Se o J for proporcional à identidade, o J2 for proporcional à identidade, essa representação é irredutível. Se ele não for, ela não é. Né? Vamos fazer isso explicitamente, é fácil, não tem problema nenhum. Tá? Então, quem vai ser o J2? Componentes mini, né? Isso aí vai ser o JI, Mi alfa, JI, alfa beta. Né? Então, isso daqui, né? Eu posso fazer a minha soma em alfa beta, alfa mi. Posso fazer minha soma em alfa começando em 0. Né? Então, eu vou ter J, Mi, 0, JI, Mi 0, JI, 0 Mi, mais JI, Mi, K, JI, K, Mi. Tá certo? Esse primeiro termo aqui, eu já sei que não contribui. Né? Porque, ou se o Mi for 0, isso é 0, se o Mi for espacial, isso é 0 também. Tá certo? Então esse termo não está presente. O meu J2 se resume a esses dois caras aqui. Ó. JI, Mi, K, JI, K, Mi. Algumas conclusões eu já posso tirar dessa forma. Se o Mi ou se o Ni, ou os dois, forem 0, isso aí dá 0. Né? Se o Mi for 0, eu tenho JI 0K, que é 0. Se o Ni for 0, JI K0, que é 0. Se o Mi e o Ni forem 0, idem. Tá certo? Então, eu sei que J2 é 0, 0 é igual a J2 I 0, isso é igual a J2 0 I é igual a 0. Então o J2 também é uma matriz que tem uma linha e uma coluna de 0. Tá certo? Essa é a conclusão parcial a que a gente chega sobre a matriz J2. Ela é assim. Sem falar mais nada, eu já sei que essa é uma representação redutível. Tá certo? Porque a única representação irredutível, não é? Associada com J igual a 0 é a representação unidimensional. Essa é uma representação quadridimensional. E já tem um dos autovalores do J que é 0. Eu já posso olhar daí e ver. Então, já vejo, eu não preciso de mais nada para saber que essa é uma representação redutível. Né? Resta fazer o quê? Resta calcular as componentes espaciais do J. Tá certo? Então vamos fazer isso. J2 e J, portanto, ele vai ser o JK I L JK L
J, né? Aí vamos usar nossas expressões ali, né? Para os JKs, né? O JK e L, né? Eu vou ter I, epsilon, I, L, K, não é isso? E ali eu tenho I, epsilon, L, J, K. Né? Eu tenho menos epsilon I, L, K, epsilon, L, J, K. Soma sobre K, né? Naturalmente. Certo? Isso não é isso aqui. L, J, K. Certo. Bom, esse cara que está aqui tem identidade sobre ele, né? Ele vai dar deixa eu fazer aqui um caso intermediário. Se eu fizesse epsilon I, L, K, epsilon JMK, né? Isso daria delta IJ, delta LM, menos delta IM, delta LJ. Certo? Todo mundo conhece isso aqui? Então tá, beleza. Bom, aí trata-se de você pegar e somar, fazer, né? Somar, fazer L igual a J, não é isso? Acho que era melhor fazer assim. MJK. Então ficava delta IM, delta LJ, menos delta IJ, delta LM. Então agora eu vou fazer L igual a M e vou somar, certo? Então, se eu fizer L igual a M, isso aqui vai ficar epsilon I, LK, epsilon L, JK, dado por isso aqui, delta I, L, delta LJ, menos delta IJ, delta LL, né? Somado sobre L. Né? Então, esse segundo que está aqui vai dar 3, né? 1, delta 1, mais delta 2, 2, mais delta 3, 3. Esse aqui dá 3. E esse daqui dá delta IJ. Tá certo? Resultado disso daqui dá menos 2 delta IJ. Tá certo? Jogando aqui em cima, né, a gente obtém que o J2 IJ é 2 delta IJ. A gente pode completar agora a nossa matriz J2, tá certo? Nossa matriz J2, ela é assim, 2, 2, 2, certo? E conforme a gente antecipou, essa representação não é irredutível, né? Porque para uma representação irredutível, o seu J2 tem que ser um múltiplo da identidade, e esse cara aqui não é. Lembra de Schur, certo? Esse cara não é um múltiplo da identidade. Ela não é irredutível, então isso significa o quê? Ela é uma representação que é a soma direta
de duas representações. Uma das representações está associada a J igual a 0. E a outra representação está associada a J igual a 1. Né? Que é sempre J mais 1. Isso implica que o J pode ser igual a 0 ou J igual a 1. J igual a 1 é justamente a representação tridimensional associada com 2, 2, 2. J igual a 0 é a representação unidimensional associada com 0, que está aparecendo aqui. Então, o que eu espero em termos de representações do grupo de rotações carregadas pela representação em questão do grupo de Lorentz é que a representação que a gente está considerando, em termos do grupo de rotações, seja uma soma direta da representação 0 com a representação 1. Tá certo? O grupo de rotações, vamos chamar assim, se a gente for falar dessa maneira, ele é 0 mais 1 em termos de representações de rotações. Então, do que eu estou falando? Né? O grupo de Lorentz tem um subgrupo que é o grupo de rotações. Tá certo? Tem esse subgrupo. Esse subgrupo está numa dada representação do grupo de rotações. Ele constitui uma representação do grupo de rotações. Pergunta, que representação é essa? É uma representação redutível, nesse caso, que consiste na soma direta da representação de spin 0 com a representação de spin 1. Ok? Então, nesta representação do grupo de Lorentz, que é a representação tradicional, a representação que define o grupo de Lorentz, as rotações não estão representadas irredutivelmente, e sim redutivelmente na soma direta da representação de spin 0 com a representação de spin 1. Tá bom? Ninguém falou em teoria de campo, ninguém falou em partícula, ninguém falou em nada disso. A gente só está falando da representação tradicional do grupo de Lorentz, tá certo? Tá bom? Isso aqui não é métodos teóricos para física de altas energias, isso aqui é álgebra. Ok? Agora sim, vamos pegar essa informação e vamos para o curso de métodos teóricos, física de altas energias. Tá? O curso começa, né, continua, quando a gente estabelece, pega a equação master e resolve. O que eu disse para vocês no semestre passado? Né? A equação master é uma equação que serve para identificar quais são os spins possíveis a serem associados com os operadores de criação e aniquilação. Certo? Então é isso que nós vamos fazer agora. Mas para fazer essa identificação, primeiro é preciso conhecer a representação do grupo de Lorentz que a gente está trabalhando e como as rotações estão imersas dentro desse grupo. Foi o trabalho que a gente fez agora. Tá? Então vamos lá. Então, só para a gente relembrar, né, a equação master era isso aqui, né? Somatório sobre sigma. Não se sabe ainda esse sigma, de quanto a quanto ele varia, tá certo? Não se sabe isso. Somatório sobre sigma de uni de 0 sigma bar j sigma bar sigma, pausa para meditação, só para a gente relembrar, né? Esse J não fresco
daqui era o gerador do grupo de isotropia. Grupo de isotropia de partículas com massa, que é o que nós estamos considerando, certo? Estamos considerando partículas com massa, só que se transformando, eu já apaguei, né? Carregando a representação vetorial do grupo de Lorentz, né? O grupo de isotropia de partículas com massa é o grupo de rotações. Então, as representações irredutíveis e unitárias do grupo de isotropia de partículas com massa são as representações spin J do grupo de rotações. Qual é o spin J que vai ser adequado aqui? Essa equação que vai dizer. Tá certo? Qual é o spin J que eu vou escolher? Eu não tenho liberdade para botar qualquer spin J dentro da história. Tá certo? Não tenho essa liberdade. Essa equação me restringe isso. E esse é o primeiro momento em que a gente vai realmente ver essa equação em ação, fazendo o serviço dela. Tá? Então vamos lá. Então, desse lado da equação master, entra o gerador do grupo de isotropia na representação de spin J, que você ainda não sabe qual é, mas que essa equação vai dizer para você. Tá? Lembre-se apenas que a gente tem informações genéricas sobre esse objeto. A gente conhece a representação de spin J do grupo de rotações. Representações irredutíveis, né, naturalmente. Então, isso daí era igual ao J fresco, tá certo? Isso é uma matriz quadridimensional, então aqui lá vão os índices quadridimensionais dele, por mim, de 0,5, certo? Essa é a equação master. Tem uma equação master para os U's e tem uma equação master para os V's. Deixa eu só escrever a equação master para os V's, só para a gente manter a coisa em perspectiva. A equação master para os V's vai ser essa aqui, somatória de sigma, VI, VMI, 0, sigma barra, J, sigma barra 5, isso com um sinal de menos e isso com um complexo conjugado. Porque a gente está falando das componentes de aniquilação do campo, de criação do campo. Isso é o Dagger das componentes de aniquilação. Então, quando você toma o Dagger, você vai ter que conjugar toda a tua equação toda. E isso gera esse estrela, né, dentro desse cara que está aqui. Isso é um detalhe lá de trás. Né? O J, VI, 0,5. Certo? Maravilha. Então, o nosso trabalho principal vai ser em cima da primeira equação master. A segunda é mais ou menos o mesmo tipo de trabalho. Não tem, é uma repetição disso. Aí a gente faz o primeiro e o segundo a gente só explicita as coisas que forem realmente diferentes. Né? O primeiro, a gente vai repetir um truque que a gente usou no semestre passado. Né? A gente pegou e multiplicou escalarmente essa equação por JJ de sigma barra sigma. Na verdade, JJ de sigma, sigma barra barra. Né? Quando você faz esse produto escalar, o que você está encontrando é a matriz J2. Tá certo? É a matriz J2. Aí, se você fizer esse cara aqui e usar a equação master de novo, você vai ficar com uma equação master como essa, só que envolvendo J2 aqui e J2 aqui. Tá certo? A gente já deduziu isso no semestre passado, em geral, no caso geral, de modo que eu só vou escrever aqui de volta. Né? Eu tenho somatório sigma barra de 1.000 de 0 sigma barra J2 J
sigma é igual J2 mini uni de 0 sigma, certo? Algumas coisas a gente já sabe, vou colocar aqui. Primeiro, a gente sabe que esse J2 mini, a gente sabe exatamente a forma dele. Está aqui, ó. É difícil escrever, mas é fácil ver, né? Qual é a forma dele, né? E a gente sabe também que esse J2, J, na representação irredutível de spin J, ele é JJ mais 1 delta sigma barra sigma. Tá certo? Então, esse termo que está aqui vai matar esse somatório em sigma barra e vai me deixar com o seguinte, ó, o mi de 0 sigma J mais 1 é igual, e aqui eu vou manter temporariamente o J2 mini uni de 0 sigma. Agora vamos analisar essa equação com calma, né? Vamos analisar essa equação para μ igual a 0, tá? μ igual a 0, né? Se eu fizer μ igual a 0, o que vai acontecer? Eu vou ter o 0 de 0 sigma J mais 1 igual a 0. Por quê? μ igual a 0, eu vou ter J0 ni uni, só que o J0 ni é 0. O J2, né, perdão, tanto faz, né, o J2, o J, mas o J2, ele tem uma linha e uma coluna de zeros ali, né, nessa posição. Então, nessa situação, eu tenho duas opções, né? Ou eu faço J igual a 0, e aí o 0 pode ser diferente de 0, ou eu faço J diferente de 0, e aí o 0 é obrigado a ser igual a 0. A gente já sabe que o J pode ser 0, 1 meio, 1, 3 meios, assim por diante, né? Isso pode ser números positivos, né? Então, eu tenho duas opções aqui. Eu tenho que seguir, né, essas duas opções. Se o J for diferente de 0, isso implica que o 0 sigma é igual a 0. O resto fica a determinar, né, ainda, né? Nesse caso, né, na verdade, vamos fazer o contrário. Vamos pensar o seguinte. Vamos primeiro considerar J igual a 0. Né? Isso significa que o 0 de 0 sigma pode ser diferente de 0. Tá? Se eu faço isso, né, então como é que ficam as outras equações que estão aparecendo lá? As outras equações vão ficar assim, né? Pensa nisso aqui, né? Fiz J igual a 0, esse lado da equação morre, e eu estava considerando μ igual a 0. Então, para μ igual a 0, 0 igual a 0. Está tudo resolvido, a equação está resolvida, né? Mas se eu usar μ igual a I, né? Se eu fizer μ igual a I, eu vou ter J2 I K, o K de 0 sigma igual a 0. Tá certo?
devagar. Né? Tá ficando meio confuso. Vamos com calma. Cheguei nessa equação. Né? Essa equação eu fiz μ igual a zero para analisar o componente zero dela. Tá? Se eu fiz μ igual a zero, a equação que sai é essa daqui. O zero de 0 sigma, j mais 1, que é o que está desse lado, é igual a zero, que é o que está desse lado. Então, essa conclusão aí é genérica, seja lá quem for o j, etc e tal. Agora eu estou particularizando. Uma das possibilidades é j igual a zero. Vamos chamar de possibilidade A. Né? Se o j é igual a zero, então o zero pode ser diferente de zero. Não tem nenhuma inconsistência nisso. Só que isso termina a análise para μ igual a zero. Mas eu ainda preciso continuar a análise para μ igual a i. Né? Então, fazendo a análise para μ igual a i, esse lado da equação, que não é automaticamente diferente de zero, né? Porque isso aqui já é zero, esse lado da equação vai ser J2IK, o K de 0 sigma igual a zero. Mas quem é J2IK? J2IK é 2 vezes delta IK. Está lá, a gente calculou. Né? Então, esse cara que está aqui é 2 vezes delta IK, de modo que essa equação que está aqui nos dá simplesmente 2 vezes o I de 0 sigma igual a zero. Portanto, se eu escolher esse caminho, tá certo? O zero é diferente de zero e os u's são todos nulos. A conclusão, né? O μ de 0 sigma, tá certo? Na verdade, agora eu sei quem é o sigma, porque eu escolhi j igual a zero. Se j igual a zero, o sigma só pode ir de menos j mais j. Então, o sigma só pode ser zero. Né? Então, só tem um vetor, ou o μ de 0, 0. Né? É um vetor assim. Ele é o zero de 0, 0, 0, 0, 0. Como eu disse para vocês, né, a equação master acaba de determinar a dependência em sigma dessas funções, desses coeficientes, o μ de 0 sigma, a menos de uma constante multiplicativa, que é esse número aqui, o 0 de 0, 0. Depois a gente escolhe essa constante. O que importa aqui agora é a fórmula desse cara. Tá certo? Então, a análise terminou aqui. Tá certo? A análise terminou para essa hipótese, j igual a zero. Se eu fizer a hipótese j igual a zero, a equação master me diz que eu só tenho um vetor e não 2j mais 1 vetores. Quer dizer, aliás, é 2j mais 1, só que j igual a zero. Né? Eu só tenho um vetor, que é esse vetor aqui. Indefinido a menos de uma constante que eu posso escolher. Ok? Mas eu não tenho só essa possibilidade, eu tenho outra possibilidade. Né? Então, vamos relembrar. A equação que eu tinha chegado era essa, para μ igual a zero. Eu tinha escolhido a opção j igual a zero. A opção j igual a zero me conduziu a isso. Essa não é a única opção. Eu tenho uma outra opção que é deixar o j em aberto, mas diferente de zero, e escolher o zero igual a zero. Essa opção vai ser uma opção válida se eu obtiver algum vetor não trivial. Claro que se no final a solução for o μ igual a zero, aí essa opção não vale.
Porque o mi igual a zero significa que o campo é zero. Tá certo? Aqui não queria apagar, não. Então, vamos pensar na opção B. Né? J diferente de zero, tá certo? O que implica imediatamente que o zero de zero sigma é igual a zero. Eu não sei quantos vetores eu vou ter, depende do sigma. Dependendo do J, eu vou ter 2J mais 1 vetores, tá certo? Mas uma coisa eu já sei, todas as componentes zero dele são zero. Certo? Maravilha. Então, feito isso que está aqui, a gente analisou mi igual a zero, vamos de novo analisar mi igual a i, a parte espacial. Né? Então, a parte espacial agora diz assim, o i de zero sigma, jj mais 1, é igual, né, ao J2 I ni uni de zero sigma. Esse ni que está aqui eu já posso substituir por J, né? Porque a componente zero da matriz J2 é zero. Tanto faz se o zero está em cima ou embaixo. Né? E esse cara que está aqui, eu já posso substituir por 2 vezes ΔJ. O que me dá 2 vezes o I de zero sigma. Né? Conclusão, se eu não estou interessado, né, em uma solução trivial, se eu estou interessado em uma solução não trivial, então eu vou supor que esses UIs são, em princípio, não necessariamente todos, mas pelo menos alguns deles, diferentes de zero, tá certo? E o único jeito dessa equação aqui funcionar é se j mais 1 for igual a 2. Aí está estabelecida a conexão que eu falei para vocês, dada pela equação master, entre a representação do grupo de rotações que está dentro da representação do grupo de Lorentz carregada pelo campo e o spin das partículas criadas ou aniquiladas pelos operadores de criação e aniquilação. Esse J representa o spin das partículas das quais nós estamos falando. Esse J que está aqui é o J do Little Group, do grupo de isotropia. Representação spin J do grupo de rotações. E ele diz, você está criando ou aniquilando partículas de spin J. Nessa eventualidade, que a gente está observando aqui, eu tenho JJ mais 1 igual a 2, o que implica J igual a 1. Tá certo? Então, simplesmente analisando, né, a situação do J2, ok? A gente já chegou à conclusão que eu tenho duas possibilidades de utilizar o campo vetorial massivo. Primeira possibilidade, meu campo vetorial massivo vai descrever partículas de spin zero. Ou seja, ele vai envolver operadores de criação e aniquilação que criam e aniquilam partículas de spin zero. Nesse caso, os coeficientes que entram lá no campo vetorial massivo são esses caras que estão aqui, desse jeito. Tem que ser desse jeito. Ele só tem a componente zero diferente de zero, as componentes espaciais dele são zero.
Nós vamos ver as consequências disso lá na frente. Segunda opção. O meu campo vetorial massivo carrega operadores de criação e aniquilação que podem criar ou aniquilar partículas com spin 1. Nesse caso, os vetores, tá certo? Serão 3 vetores, porque já que J é igual a 1, sigma pode ser 1, 0 ou menos 1. E todos esses vetores vão ter essa forma que está aqui. 0, alguma coisa. Tá certo? Vamos descobrir quem são esses vetores agora. Certo? É o próximo passo aqui para a gente. Tá claro isso aí, gente? E agora? Ou tá... Eu só estou em dúvida da questão de se eu fizer um bust. Fizer o quê? Um bust. Ah. E talvez não possa misturar as coordenadas de 0 e Se você fizer um boost, como assim você fazer um boost? Tem as 3 coordenadas espaciais. Se eu fizer um boost em alguma direção, não aparece uma coordenada. Como que você faz um boost? Uma transformação de várias. Isso. O que é uma transformação de... O campo ele está montado para se comportar de uma determinada maneira sob uma transformação de Lorentz. Então, um boost no campo é o 0, campo, o 0 a menos 1. De boost, de lambda. O que dá isso? Isso dá lambda a menos 1 vezes o campo. Né? Então, se você fizer um boost, a resposta vai dar isso. No campo. Tá certo? Agora, o ponto é, o seu campo, né, carrega operadores de criação e aniquilação. Seus operadores de criação e aniquilação dependem de P e de sigma. E essa dependência, você pode imaginar que é num dado referencial. Se você fizer um boost, seus operadores de criação e aniquilação vão se transformar com uma regra complicada. Tá certo? Como é essa regra? Tenta lembrar lá de trás. O 0, a adaga, o 0 a menos 1. Estou falando de criação que é mais fácil. Né? Vai ser exponência. Esquece também a parte de Poincaré. Né? Vamos pensar só no boost. Né? Raiz de lambda P0 sobre M, né? Ou sobre P0. Né? Lambda P0 sobre P0. Grupo de isotropia, transformação do grupo de isotropia associada ao boost, agindo no operador de criação e aniquilação anterior. Então você vai obter o quê? Vamos supor que você tivesse um único spin, uma única projeção de spin. O teu operador vai mudar não só a dependência dele no momento, mas vai virar uma combinação linear das 3 projeções de spin. Então, esse teu operador que criava uma partícula de projeção de spin sigma naquele referencial, no outro referencial vai ser mapeado em uma combinação linear dos operadores que criam partículas de spin J, J-1 até menos J. É isso que vai acontecer se você fizer um boost. Ou seja, uma confusão desgraçada. Né? Mas cuidado, a confusão toda está sob controle no campo. Você está botando o campo na jogada, que é para não se preocupar com esse tipo de problema. Né? O que acontece com o campo se você fizer um boost? O campo simplesmente
vai na versão transformada pelo boost. Aí lambda menos 1, lambda de boost, lambda menos 1 mini, campo do ponto transformado. É isso que o campo faz. O campo é montado para isso. Então não tem problema nenhum a gente fazer análise, né? Vamos dizer assim, num referencial específico, né? Vamos dizer, aqui nós não estamos fixando nenhum referencial, mas a gente pode admitir que você esteja dentro de um certo referencial onde o momento P dos seus operadores de criação e aniquilação seja aquele. Ele vai criar a partícula de momento P. Partícula de momento P é uma afirmação que só tem sentido se você disser qual é o referencial, né, que você está medindo, senão não tem sentido nenhum. Então, é claro que o campo pressupõe que você está... os elementos que você está observando estão dentro de um certo referencial, né? Se você mudar de referencial, você vai ter campos, você vai ter operadores de criação associados a outros momentos, correspondentes aos momentos transformados, e a outras projeções de spin, como a gente já sabe, né? É um dos exercícios aí do curso lá para trás, né? A gente verificar como é que as coisas mudam, não por um boost, mas por uma rotação. Por um boost complicado pra cacete, né? Não sei se melhorou. Melhorou. Esse daí está sendo feito já no referencial do P igual a zero. Sim. O P espacial. Mas a providência seguinte que você vai tomar, quando você for montar o campo, é fazer um boost em cima dos coeficientes, né? E você vai saber direitinho como é que os coeficientes saem do referencial de repouso e vão para o referencial de momento em P. É um boost padrão, um boost que leva do momento M0 para o momento em P0, P1, P2, P3, tal que P2 igual a M2. Tá? Vamos lá. Então, vamos trabalhar então agora esses só um minutinho, a desorganização bateu total. Vamos trabalhar então agora essa situação 2 aqui, né? Porque a situação 1 está praticamente morta. A gente vai voltar à situação A, né? Desculpa, não a situação 1, a situação A. Nós vamos voltar a ela mais à frente e vamos investigar o que significa esse tal spin zero aí, né? Mas o que a gente realmente aqui não sabe é quais são os componentes espaciais, né, vamos dizer assim, dos vetores, desses 3 vetores. A gente tem que determinar esses componentes. Então, nosso esforço agora é esse, né? Então, vamos considerar essa equação aqui de cima, né? De novo, né? Só que vamos considerar o seguinte, vamos considerar a componente 3 dessa equação. Isso aqui é uma equação vetorial, então isso aqui é válido para J1, J2, J3. Vamos considerar para a componente 3, né? Então vamos tirar a flechinha daqui, vamos botar J3, já vamos escrever 1, né? Sigma barra sigma, né? Ok? E é bem interessante observar que toda a informação que eu preciso para determinar os coeficientes que estão faltando ali pode ser tirada dessa equação.
Tá certo? Eu não preciso, de fato, utilizar as equações para J1 e para J2. Essa daqui já faz o serviço. Né? Então, se aqui é J3, ele também vai ser J3. Tá? Então, vamos lá. A nossa... O que nós queremos aqui? Né? Vamos colocar claramente. Eu tenho 3 vetores. O Mi, né? O Mi de 0, 1, o Mi de 0, 0 e o Mi de 0, menos 1. Tenho 3 vetores. Cada um deles tem 4 componentes. Né? Uma das componentes dos 3 vetores já está determinada. O componente 0 de cada um deles é 0. Então eu não preciso me preocupar mais com elas. Eu preciso me preocupar com a determinação das componentes 1, 2 e 3 de cada um dos 3 vetores. Então eu tenho 9 números aqui para determinar. Tá certo? Então vamos começar pelo sigma igual a 1. Quer dizer, vamos pegar um dos vetores e ficar associado com sigma igual a 1. Tá certo? Então, o sigma igual a 1, essa equação é assim. Soma sobre sigma barra, né? Vamos colocar o Mi igual a I. Sigma barra 1. Veja que sigma é uma variável livre nessa equação. Sigma está aqui, eu não estou somando sobre nada. Então, eu posso fazer a equação para cada um dos valores de sigma. Né? Isso aqui vai ser J3 I Ni, o Ni, mas o I Ni só é diferente de 0 quando o Ni não é 0. Como eu tenho uma soma em Ni aqui, eu já posso eliminar esse cara aqui. E aqui fica o J de 0, 1. Tá certo? Então, estou particularizando a equação de 5 para sigma igual a 1. Né? Então, quanto dá o J3, 1, sigma barra 1? Né? Aí está a coisa legal de escolher o J3. O J3 é o cara diagonal. Né? Então, ele é 1, 0 e menos 1 na diagonal. Na representação de spin 1, o J3 é isso. Né? J3, 1, é 1, 0 e menos 1. A representação de spin 1 é uma representação tridimensional. Então, as matrizes J1, J2, J3 são matrizes 3x3 e o J3 em particular é diagonal, é a matriz que a gente escolhe para ser diagonal e é dada pelos autovalores. Né? Então, lá. Então, se eu escolhi esse cara que está aqui, né? Então você vê, eu tenho uma soma sobre sigma barra, eu vou ter sigma barra podendo ser 1, 0, menos 1. Só que o elemento J3, 0, 1 é 0. O elemento J3, menos 1, 1 é 0. Né? Esse aqui é o elemento 0, 1. E esse aqui é o elemento menos 1, 1. São todos 0. Tá certo? O único que sobra é o J3, 1, 1. Então o sigma barra fica definido como 1 por essa equação. Então, o único termo que sobra aqui vai ser o I de 0, 1, J3, 1, 1, que é 1. Isso me dá o J3 IJ o J de 0, 1. Mas eu sei quem é o J3 IJ, ele é I epsilon IJ3 e morreu, né? A gente trabalhou isso antes. Né?
Então você vê que a coisa parece complicada, mas ela vai melhorando, né? Primeira coisa que a gente pode observar, se o I for igual a 3, tá certo? O U301 é I, epsilon 3J3, o J, mas epsilon 3J3 é 0, tá certo? Então, para I igual a 3, né? U301 é igual a 0. Resta fazer o I igual a 1 e o I igual a 2, tá certo? Então, para I igual a 1, eu vou ter o 101 é igual a I epsilon 1J3 o J01. Isso daqui é epsilon 1, 2, 3, porque é o único valor de J que pode assumir um valor diferente de 0. Então, isso aqui vai ser I, o J01. O J não, o 2, né? Para I igual a 2, eu vou ter o 201 é igual a I, epsilon 2J3, o J01 é igual a I, o 101 com sinal de menos, né? Eu vou ficar com epsilon 213, é menos epsilon 123. Então, eu tenho duas equações para duas incógnitas, só que são um sistema homogêneo. Então, certamente, eu não posso determinar completamente as duas incógnitas, apenas deixar uma em função da outra, né? Posso escolher essa ou essa, tanto faz. É uma equação só, na verdade, né? Então, eu espero que dê para observar o seguinte: isso está determinando o vetor UMI de 0, 1 a menos de uma constante. Quem é o UMI de 0, 1? Ele é um cara assim, 0, né? 0 aqui na componente 3. Se eu disser que o 2, que o 1 é 1, né? Então o 2 vai ser menos I. Fez uma constante aqui. Certo? Estou falando, ó, o 1 é 1, então o 2 é menos I. Né? Se eu deixar tudo em função do 1, aqui eu boto o 1, aqui eu vou botar menos I, o 1. Né? Então aqui a constante lambda vira um 1, não importa. Tem uma constante a ser determinada aí, que não pode ser determinada. Ela, no fundo, ela é escolhida. Né? Porque você não tem nenhuma outra condição para determinar isso. As equações que te definem o campo são equações homogêneas. Então, realmente, a sua solução vai estar indeterminada menos de uma constante. Você pode escolher ao seu bel prazer, de acordo com a sua necessidade de normalização no futuro. Tá? Conclusão aqui, né? O UMI de 0,1 está completamente determinado. Tá certo? Olha, nós começamos a fazer o serviço para sigma igual a 1 e terminamos. Aqui o serviço feito. O vetor está completamente determinado. Vamos lá, sigma igual a 0. Né? Próximo passo. Eu tenho que determinar 3 vetores, já determinei um, faltam 2. Então, vamos lá.